olha só, então, peraí, isso que você falou é muito importante, ó. Como nós tendemos a trazer aquele olhar doído da criança para a vida, Sim. e você está falando assim, ó, agora nós temos que colocar o adulto para liderar a nossa vida, né? Então, ou seja, eu, Vinícius, tenho a minha criança, Isso. a minha criança não pode tomar conta da minha vida adulta. Então, agora eu preciso trazer essa consciência de que eu tomo as minhas decisões, de que eu não sou exclusivo de ninguém. Meu, É desse né, é jeito. assim mesmo, né? É que desse nós jeito. somos casados É. e talvez alguém entenda errado essa minha fala. Eu vou mudar a fala, tá bom? Mas, Vini, você não é, Não, mas você entendeu. você não Eu é não sou simbiótico a mim, isso. né? Amarrado, mamãe e Isso. marido. Foi isso que eu quis dizer. Muito Eu bem. entendi, eu Muito entendo. bom. Pode ficar tranquilo. Então, assim, ó, eu não sou o centro das atenções dos relacionamentos que eu estou envolvido. De jeito nenhum. Foi isso que eu quis dizer. Então, assim, ó, agora que eu sou adulto e entendo isso, eu vou precisar aprender a lidar com a dor, eu vou aprender a lidar com a minha ansiedade, Isso. com os meus anseios, com os meus medos, e eu vou precisar entender que se eu for rejeitado em algum momento dentro de um relacionamento adulto, o que eu preciso entender? Faz parte dos relacionamentos. Nem todo mundo quer ficar comigo. Nem todo mundo me aceita. Jesus foi rejeitado, gente, pelos fariseus. Exato. Até mesmo entre os discípulos havia conflitos o tempo todo. Eles queriam ser, alguns dentre eles queria ser o maior, queria ter exclusividade, prioridade em certas situações. Agora, se eu olho a vida com o olhar daquela criança que sofreu trauma, que foi rejeitada, como a Daisy trouxe aqui, eu fico querendo que as coisas aconteçam para mim do meu jeito. Então, assim, ó, coloca o pé na realidade. Essa é a melhor forma de você encarar os conflitos da vida. Põe o pé na realidade. No mundo adulto tem conflito, no mundo adulto tem desavença, no mundo adulto tem rejeição. Agora, tem tudo isso. No mundo infantil, não se resolve. Criança não resolve o problema, a criança fica na fantasia. Isso aí. Como ela poderia resolver aquele problema? Como ela poderia... fantasia, não tem ação para resolução. Isso. Que esse é o nosso objetivo, que você tenha essa ação, coloque o mundo adulto nessa relação, coloque o mundo adulto na vida. O adulto tem propósito, o adulto vai sentir dor se o outro rejeitar? Claro que vai, gente, isso é você um ser humano, mas não paralisa. Não paralisa As mulheres mais. que não têm liberdade emocional, elas vivem presas com medo da rejeição, mas sabe como é que elas vivem na rejeição? Elas não se relacionam, elas têm dificuldade de se relacionar, elas querem afastando, se afasta, ou elas querem exclusividade. A amiga não pode falar com a outra amiga, tem que falar só com ela. Não pode ter outras amizades. O marido, imagina, o marido tem que conversar só com ela, tem que viver só com ela, mas o marido também tem amigos, tem os seus projetos, é um ser independente. Então, quem vive à base da rejeição, ao mesmo tempo que se afasta, quer ficar muito junto, mas exclusivamente de uma pessoa específica. Isso é adoecedor, gente. Por quê? Porque quem vive na dor da rejeição sufoca o outro. Olha só, muito bom. Quem fica na rejeição com o medo de ser rejeitado, se eu tenho medo de ser rejeitada por você, Vini, eu não deixo você sair, eu não quero. E quando você sai, eu fecho a cara para você, eu amarro a cara para você, eu te puno. Porque quem tem o problema de rejeição, medo de rejeição, tem vezes que não consegue falar. Eu cuidei de uma moça, trabalhei com ela, e ela tem essa ferida da rejeição muito forte. Ela não foi aceita pela mãe, né? A mãe ali a gerou e a deu em adoção. Mas a mãe sempre visitava. O que acontece? Ela sempre cresceu com um olhar que ninguém gostava dela, porque quem tem o problema de se sentir rejeitado sempre se sente a pior pessoa do mundo. É a última bolacha do pacote, acho que a última bolacha do pacote ainda é algo muito para ela. Tem uma baixa autoestima extremamente rebaixada, fragmentada, tem um olhar negativo sobre si, porque quem tem medo de ser rejeitada, gente, lá no fundo, acredita o seguinte: eu não quero que você me rejeite, eu não sou tão boa, eu não tenho algo bom, eu não tenho coisas boas, não me rejeite, fica comigo, porque se o outro rejeitar, valida, tá vendo? Eu não sou tão boa, eu não presto, eu não sou tão inteligente, eu não sou tão querida, eu não sou tão amada, eu não sou tão benquista como aquela pessoa que todo mundo gosta dela. Sim. Sempre vive em comparação. Quem que suporta viver uma vida saudável emocional desse jeito? Difícil. Quem consegue manter uma estabilidade emocional? Quem vive nisso, eu afirmo, quem vive nessa dinâmica está aprisionado emocionalmente. Ai, Deus me liberta. Aí tem um detalhe. Deus, ele vai te libertar, sabe como? Permitindo que você aprenda a viver os relacionamentos nessa terra. Ele não vai arrancar assim, ó, de você. Ele vai te ensinar a viver. E como que ele quer te ensinar a viver? Agora.
Primeiro, através de conhecimento. Queridos, nós precisamos ter essa maturidade espiritual e emocional e até cognitiva. Inteligência. Deus não faz nada por mágica. Tudo que ele nos permite ser libertos é através do conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem que conhecer. Você acha que sem conhecimento você vai sair do lugar? Você acha que sem conhecimento você vai ter cura dessa rejeição? Ou melhor, cura, digo assim, todo mundo vai se sentir rejeitado, mas se você não tiver conhecimento, a rejeição vai te paralisar, vai te levar a comportamentos doentios e vai te levar a relacionamentos doentios. Então você tem que conhecer, por isso que você tem que se debruçar sobre esse assunto e conhecer a ti mesmo. Se conhecer, conhecer a sua dinâmica. Vou fazer um comentário aqui, ó. Por que o povo perecia lá no Antigo Testamento? Por quê? A Bíblia, né? Oséias falava, né? Deus falando através de Oséias, né? Que o meu povo perece porque falta conhecimento. Ou seja, o não conhecer te mantém preso em ignorâncias. Em ignorâncias. E essa prisão de ignorância não te permite encontrar possibilidades de resolver problemas. Exatamente. Então, quando você está preso ali no seu mundinho, que você não busca ajuda, que você decide... Porque assim, ó, se você acha que todo mundo rejeita, você começa a encontrar razões e argumentos na sua cabeça para justificar isso. Exatamente. Então, se você não vai procurar ajuda, não vai procurar compreender por que você é assim, por que você pensa dessa forma, você fica alimentando aquelas razões na sua cabeça e você fica sofrendo com isso. Aí, por não conhecer novas possibilidades, por não buscar ajuda, por não conhecer novos caminhos de resolução de conflito, você vai perecendo. Gente, e é um perecimento mesmo, porque desde quando a gente nasce, nós estamos morrendo, mas estamos falando assim de uma morte emocional, sabe? Aquela coisa assim, você perde o propósito da vida, de vida. Você perde a vontade de viver, de se relacionar, de constituir família, se você é solteira. Vínculos. Você perde vontade de querer ficar com seu marido, com seu namorado. Às vezes os seus filhos casaram, eles querem morar longe, aí na sua cabeça não pode ir. Por quê? Porque se for longe, vai ficar longe da mãe. Então, os filhos não conseguem nem ter propósito de vida. Por quê? Porque tem que ficar perto da mãe, perto do pai. Entende isso? A falta de conhecimento, a falta de ajuda está te fazendo perecer. Você está presa nesse sentimento de rejeição e ele está consumindo você. Olha como isso é sério. Rejeição. Quando eu não lido com a rejeição, eu me levo a um aprisionamento. Queridas, nós já vamos responder aqui no Instagram. Simone, sim, sou eu. A Simone colocou, né? No YouTube. Olha só. Por quê? Queridas, é importante você se identificar. Identificou, agora é hora de trabalhar. Entender como que lida com a rejeição. Primeiro, eu preciso entender que, na minha história de vida, as pessoas vão me rejeitar. Segundo, eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que conhecer as minhas habilidades, a minha real identidade. Porque se eu não sei quem eu sou, eu não consigo viver uma liberdade emocional. Eu não me desprendo da rejeição. Eu vivo presa na rejeição. Segundo, eu tenho que ressignificar a minha relação com a minha mãe. Olha aí, Daisy. Que é um segredo. Segredo. Gente, essa aula de hoje não vai ficar salva, porque ela é exclusiva, rapidinho, Vini, ela é exclusiva aqui para quem está no Método Viva e na comunidade, tá bom?